Bom dia, Felipe. Bom dia, Carlos. Um abraço para Manaus, um abraço para Porto Alegre. Espero que vocês todos estejam bem. Tempos difíceis de corona. Rodrigo, acredito eu que seja para os inscritos, mas eu confirmo com o pessoal da Cássio depois e a gente pode tornar disponível para as outras pessoas também. Então é Geraldo, né, Rodrigo? Bom dia, Gerri. Gerri Teixeira, bom dia. Nós vamos começar em alguns momentos. Isso, Carlos, estão fechados. Eu, pelo menos, não consigo ouvir ninguém. Espero que vocês consigam me ouvir. Vamos começar, então, o webinar. Por favor, só me confirme que estão me ouvindo. Ontem, apresentando o webinar, eu tive um problema de áudio. Só, por favor, me confirmem. Boa, obrigado. Obrigadão. Vamos lá, então. Olá a todos, novamente. Bem-vindo ao primeiro webinar da Cássio em português, nesse ano de 2021. Meu nome é Gabriel. Eu sou cervejeiro responsável pelo suporte técnico da Cássio a microcervejarias. E hoje eu estou aqui para apresentar esse webinar. Nós vamos falar um pouquinho dos novos produtos desenvolvidos pela Cássio no ano de 2020, no ano passado, assim como dar algumas dicas na utilização desses produtos, tá? Desses maltes e adjuntos. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Primeiro, pedir desculpa pela semana passada, esse webinar estava marcado para a semana passada, e eu tive um imprevisto de saúde, e precisamos remarcar o webinar para a data de hoje, então, muito obrigado pela compreensão, e peço novamente desculpas por isso. Segundo, que esse é o primeiro de uma série de webinários que a Cássia vai lançar nesse ano de 2021, então, fique ligados nas nossas redes sociais, no nosso website, junto com os nossos parceiros, para saber a data e o assunto dos novos webinários que a gente vai falar durante o ano. E terceiro, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a apresentação e, enfim, sobre os maltes e as coisas que vamos discutir aqui, por favor, façam as perguntas na seção de perguntas e respostas, que, que fica aqui do lado do nosso chat principal. Ok? Ali, então, ao final da apresentação, final do webinar, eu vou dar uma olhada, a gente vai discutir um pouquinho sobre as perguntas que vocês tiverem. Beleza? A ideia desse webinar é durar, no máximo, 1 hora. Acredito que a minha apresentação vai ser de meia hora, 40 minutos, e aí depois a gente entra nas perguntas e respostas. Beleza? Então, vamos lá. Inicialmente, eu queria falar um pouquinho da Cássio. Muitos de vocês já conhecem, a Cássio é uma maltaria bem tradicional, mas eu acho legal dar um contexto em relação à Cássio. Ela foi fundada em 1868, a Cássio ela é a maltaria mais antiga da Bélgica e uma das mais antigas do mundo. Ela inicialmente foi fundada para fazer a produção e a distribuição de maltes bases, alguns maltes que hoje em dia nós chamamos de maltes especiais, para o mercado local na Bélgica, naquela época, e com o passar do tempo, a Castle foi cada vez mais se especializando e se aprofundando mais na produção de maltes especiais, ajudando muito a produção das cervejas locais, a produção e tradição da cerveja belga. E conforme o tempo foi passando, e também muito pelo boom
da Revolução Craft, que aconteceu algumas décadas atrás, a Castle foi cada vez mais ainda se especializando em maltes especiais. Hoje a gente tem um portfólio de maltes bem grande, a gente vai falar um pouquinho dele, e eu acho bem legal essa cultura e essa tradição da Castle. Para facilitar um pouco o entendimento do tamanho e contexto da Castle, eu tenho alguns números aqui para mim poder compartilhar com vocês. Ela foi fundada em 1868, como eu falei, aqui na Bélgica, na região de Valônia, que é a região francesa, que fala francês na Bélgica. Nós temos mais de 3.500 cervejarias parceiras ao redor do mundo. Nós estamos presentes em 147 países. E ao final do ano passado, ao final do ano de 2020, a Castle atingiu uma marca de mais de 100 tipos diferentes de malte, que é um portfólio e uma marca bem considerável. A Castle também ela tem duas fábricas. Ela tem uma maltaria e uma planta de torrefação em Beloé, que é uma cidade em Valônia, próximo da fronteira com a França, e outra planta de torrefação que fica em Hamburg, que é na parte belga também, a parte de Valônia, mas próximo da fronteira com a Alemanha. E nós somos um time de 90 pessoas trabalhando dia e noite para a produção, suporte e distribuição desses maltes. Como eu falei, a Castle, ela ano passado atingiu a marca relevante de 100 diferentes tipos de malte, malte base, maltes especiais, e esse é um dos motivos pelo qual a gente está proporcionando esse webinar hoje, para a gente falar um pouquinho dessa marca e também apresentar os maltes desenvolvidos no ano passado. Para contextualizar, a Castle, ela é muito conhecida pelos seus maltes, ela produz uma ampla gama de maltes, entre maltes base e maltes especiais. Ela produz maltes aromáticos, diferentes maltes especiais, na verdade, como malte aromático, malte caramelo, malte torrado. Ela tem uma ampla gama de maltes orgânicos que não são utilizados pesticidas na cultivação da cevada. Também possui outros cereais maltados, maltes de trigo. A Castle também está investindo e ampliou a sua gama de adjuntos cervejeiros. E ela também proporciona alguns outros ingredientes para a produção de cerveja, como lúpulo, fermento, especiarias, produtos de limpeza. Então, a Castle ela se posiciona muito forte no mercado cervejeiro como um grande supplier de não só de ingredientes base, como maltes, mas também outros ingredientes, como lúpulo e fermento, por exemplo. Falar um pouquinho do processo de malteação utilizado pela Castle, que é um processo bem tradicional, é utilizado desde da sua fundação lá em 1800 e pouco, que passa pelos 3 estágios básicos de maceração, germinação e secagem. Então, a cevada ela passa por esses 3 processos, um processo típico de malteação, e alterando o perfil de malteação do grão, a Castle ou outras maltarias são capazes de produzir diferentes perfis e diferentes produtos, diferentes perfis de sabores, cores, aromas e outros produtos. A Castle também conta com 2 plantas de torrefação. Como eu falei, ela tem a planta de Beloé, que é a Castle 8000, que ela produz 8.000 toneladas de cereais por ano, e ela também tem a outra planta em Hamburg, que é uma outra planta de torrefação, com 2 torres de torrefação, que tem uma capacidade 3 vezes maior. Ela tem uma capacidade de produção de 27.000 toneladas ano. E são nessas 2 plantas de torrefação que é onde a Castle desenvolve os seus produtos de caramelo, malte caramelo e maltes torrados. Assim como no processo de malteação a gente consegue controlar o perfil da malteação, aqui também a gente consegue controlar o perfil de torra e produção para atingir diferentes sabores, diferentes aromas, diferentes produtos. Bom, vamos falar um pouquinho da linha de maltes especiais da Castle, que ganhou alguns novos integrantes no ano passado, que é a linha de maltes especiais Caramelo.
A Cássio, ela realmente vem se especializando e é especializada na produção de maltes caramelo. Até o início do ano passado, a Cássio contava com 5 diferentes tipos de malte caramelo. Até o início do ano eram 5. No ano passado foram desenvolvidos mais 6 diferentes tipos de malte, contabilizando um total de 11, que é uma ampla linha, uma ampla família de maltes caramelos, e cada um deles possui um nível diferenciado de caramelização. Cada um deles tem seu aroma, seu sabor, diferentes cores, e então realmente é uma ampla linha, dando bastante flexibilidade para o cervejeiro produzir diferentes cervejas. Antes da gente falar dos novos produtos que foram lançados no ano passado, eu queria só falar rapidamente do processo de produção do malte caramelo. A gente vai ter um webinar específico para falar disso, mas eu já queria dar uma introdução para dar um contexto e uma boa base para a gente avançar na apresentação. A cevada, se vocês acompanharem aqui do lado esquerdo do monitor de vocês, a cevada ela passa pelo processo de malteação, ela é macerada e germinada, e ao final da germinação, esse malte é chamado de malte verde. Então, esse malte, ao invés de ir para a planta de secagem, ele vai para a planta de torrefação. E antes de torrar esse malte, lembrando que ele foi germinado e ele está verde, ou seja, com um certo elevado teor de umidade, com as enzimas lá funcionando, é promovido uma sacarificação interna do grão, ou seja, o amido ele é consumido e produzido açúcares, o que a gente faz na nossa mostura na cervejaria. Mas isso é promovido na maltaria internamente no grão, e controlando isso, controlando a produção de açúcares dentro do grão, ele vai para a torrefadeira, onde é elevada a temperatura rapidamente, a altas temperaturas, promovendo a caramelização desses açúcares. Então, é assim que o malte caramelo é feito. A gente não adiciona caramelo não no malte, não é flavor, é produção mesmo de malte especial caramelo. Aqui eu acho legal mostrar para vocês, compartilhar e lembrar que a gente também tem esses chamados de aroma wheel. Eu não tenho muita certeza como é chamado em português, mas nesses diagramas é bem legal porque ele consegue te dar uma noção maior do que é o perfil do malte que está sendo analisado em questão. Então, se você solicitarem para a gente, olharem no nosso website, a gente tem esse aroma wheel para cada malte diferente. E então dá para dar uma noção um pouco maior de que é o perfil daquele malte que vocês estão interessados. Bom, vamos falar um pouquinho dos maltes desenvolvidos no ano passado. Como eu falei, foram 6 maltes novos na família, na linha de maltes caramelo. E os 2 primeiros que eu gostaria de falar um pouquinho é o cara belga e o cara ambra. Eu não vou entrar muito em detalhes na descrição dos produtos, porque vocês podem entrar no nosso website e lá tem um PDF. Para cada malte que a gente tem um PDF que conta exatamente o processo, que conta as características e como usar aquele malte para obter o máximo dos seus sabores. Eu só vou dar um geral aqui. Foram desenvolvidos, então, 6 diferentes maltes caramelo. O cara belga e o cara ambra são os maltes com menor nível de caramelização desses novos 6. Eles são mais leves, eles são um pouco menos intensos que os outros maltes desenvolvidos no ano passado. E o cara belga, por exemplo, ele se encaixa na linha de maltes entre o cara blonde e o cara ruby. Ele não tem um perfil tão intenso de caramelo, ele tem notas leves de caramelo, leves notas de puxa-puxa, um pouquinho açúcar mascavo, e ele proporciona à cerveja uma coloração mais dourada. Enquanto o cara ambra, ele já tem notas um pouco mais intensas de caramelo, um puxa-puxa bem forte, e ainda são notas doces, e ele já traz uma coloração um pouco mais profunda à cerveja, uma coloração mais âmbar, uma coloração mais avermelhada para a cerveja. Outros 2 maltes que fazem parte dessa nova linha de maltes caramelo são o cara aroma e o cara cristal.
Esses dois maltes já possuem um perfil de caramelização mais intensos, eles possuem intensas notas de caramelo, puxa-puxa, um açúcar mascavo queimado, mas eles também proporcionam outra complexidade, eles trazem outra complexidade à cerveja, que são leves notas de reação de Maillard. Quando faz a torra do malte para a produção da caramelização, quando a gente passa do nível de 100 EBC, numa coloração acima de 100 EBC, a gente já consegue perceber notas de nozes, notas de biscoito, que são muito características de malte seco ou maltes torrado. E isso é muito comum em maltes caramelos de elevada cor. E esses dois a gente já começa a ter esse tipo de aroma presente no malte. O cara cristal, ele é a versão caramelo do nosso típico malte cristal. Ele proporciona bastante corpo à cerveja, bastante doçura, e ele é bem complexo e ótimo para utilização em cervejas especiais. E por fim, os últimos dois maltes caramelos utilizados desculpa, os últimos dois maltes caramelos produzidos no ano passado, que entraram na linha de maltes caramelos da Castle, foi o Cara Terra e o Cara Café. Esses dois maltes têm um perfil de caramelização bem intenso, assim como um perfil de secagem mais intenso. Eles trazem notas de intensos sabores de nozes, frutas secas, e o Cara Café, obviamente, já com um perfil torrado mais acentuado, ele já começa a trazer notas de café, aquelas notas mais de chocolate, já notas torradas mais intensas. Beleza? Então, esses são os 6 maltes caramelos desenvolvidos e que entraram no portfólio da Castle no ano de 2020. Uma coisa que eu gostaria de salientar é, frequentemente a gente recebe perguntas no nosso e-mail. O pessoal entra bastante em contato com o suporte técnico da Castle, entra em contato comigo, fazendo perguntas sobre a utilização dos maltes, o que eu acho se eu utilizar esse malte para essa receita, para esse estilo. E a gente está sempre aberto para ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum malte, alguma curiosidade, precisam de ajuda para desenvolver uma receita, ou tem algum problema acontecendo no seu processo de produção de cerveja que não seja só relacionado a malte, a malteação, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail da Castle, info@castlemalting.com, e lá a gente vai dar todo o suporte necessário para vocês. Outra linha de malte que ganhou mais um integrante foi a linha de produtos torrados, maltes e cevadas torradas. Até o início do ano passado eram 6 produtos na linha, e foram desenvolvido mais um, o Chocolate Light. Esses maltes torrados, eles, falar um pouquinho agora do processo da produção desses maltes, eles são um pouquinho diferentes da produção de malte caramelo. Como eu falei, o malte caramelo ele vai até a etapa de malte verde, depois vai para a torrafadeira. Já o malte torrado, ele passa por todo o processo de malteação, ele é macerado, germinado e seco. E só assim, então, depois da secagem, que o malte ele é levado até a torrafadeira para fazer a torra. E, de novo, controlando o perfil de torra, a gente consegue dar diferentes perfis de sabores, cores para os maltes. O malte chocolate, a ideia dele foi criar um malte que seja capaz de trazer notas de chocolate, notas torradas, um pouquinho de café, nozes, frutas secas, bem intensa, mas sem elevar a cor muito, sem proporcionar uma cor muito elevada para a cerveja. Então, a gente desenvolveu esse malte no ano passado. Ele se encaixa na linha de maltes, ele se encaixa entre o malte café e o malte chocolate. Ele é basicamente uma versão light, como o nome já diz, ele é uma versão mais suave do malte chocolate, mas trazendo mais ou menos as mesmas notas, de menor intensidade, mas não com uma cor tão elevada.
Outra linha que ganhou mais um malte foi a linha de maltes especiais defumados. Vamos dar uma olhada nela. Essa linha dobrou de tamanho. Antes a gente tinha um malte, agora nós temos dois. Na verdade, nós temos dois maltes de cevada defumado, que é aquele Barley Smoked Malt. Nós temos dois, a gente tem um malte defumado sobre beechwood, que acredito eu que seja madeira de faia, em português. E nós também temos um outro malte que é defumado sobre Scottish Peat. Eu não tenho certeza da tradução desse nome. E ano passado foi desenvolvido esse malte de trigo defumado. O processo de produção de um malte de defumado ele é bem similar ao processo de produção de um malte aromático. Ele passa pelo processo de malteação completo, maceração, germinação e secagem. E ao final da secagem, a gente adiciona essas madeiras, esses produtos na qual eles vão ser defumados. Então ele consegue captar essas notas e fica no malte para posterior a gente usar na cervejaria. O malte de trigo defumado, a gente fez algumas análises e é bem legal porque ele acabou ficando mais intenso, ele tem um perfil de defumação mais intenso do que o malte, a cevada, o malte feito de cevada. Isso é bem interessante. Claro que tem uma diferença por ser trigo, de não ser malte de cevada, já tem uma diferença de composição nesses dois cereais, mas também a gente notou que a cevada, desculpa, o trigo defumado, ele tem uma intensidade quase 10 vezes maior do que a cevada defumada. Por exemplo, se a gente tem uma receita que usa 10% de cevada defumada, para atingir as mesmas notas de sensoriais, a gente utilizaria 1% de trigo defumado. E claro que também esse 1% impactaria um pouco na composição, devido às proteínas, enfim, outras características do trigo. Bem interessante esse malte, e ele é defumado sobre madeira de faia, beechwood, que eu havia falado antes. Agora vamos falar um pouquinho dos adjuntos cervejeiros que a Castle adicionou à sua linha de produtos. A Castle realmente viu uma tendência, e conversando com os cervejeiros, com os nossos clientes, nossos parceiros, a gente viu que a gente realmente precisava adicionar ao nosso portfólio alguns outros produtos. Os cervejeiros estavam pedindo isso para a gente produzir um bom produto, um bom adjunto cervejeiro de qualidade. Até o início do ano passado a gente contava com dois, a gente tinha a cevada em flakes e o trigo em flakes, e agora no ano passado a gente adicionou o milho, o arroz e aveia em flakes e aveia crua. Então a família cresceu bastante, na verdade, e a gente agora também produz e distribui esses adjuntos cervejeiros, que são muito bons para usar na produção de cerveja. Eu não vou entrar muito em detalhes, como eu falei, só para relembrar, tem o nosso website, tem bastante informação, tem o PDF, e com informações de todos os produtos desenvolvidos pela Castle e comercializados pela Castle. Deem uma olhada lá, é bem detalhado, e eu acho legal vocês darem uma olhada. Mas falando um pouquinho só da aveia, tanto a aveia em flakes quanto a aveia crua, a gente adicionou no portfólio, e a aveia é muito bom para aumentar o corpo da cerveja, trazer uma certa cremosidade para a cerveja. A gente vai falar um pouquinho depois, quando eu der algumas dicas de utilização de adjuntos, mais para frente na apresentação. Mas é muito interessante para produzir cervejas mais encorpadas, estilos novos, como a New England IPA, que, bom, não é tão novo mais, mas ainda assim foi é um estilo bem desafiador. Cervejas mais encorpadas, mais stout, uma oatmeal stout. É bem interessante usar aveia na nossa produção de cerveja. Outros dois adjuntos adicionados ao catálogo foi o arroz e o milho em flakes. A gente decidiu adicionar em flakes ao invés do grits,
que seria quase que o produto cru, devido à temperatura de gelatinização, né? Acima da temperatura de mostura. Então a gente viu que flake seria uma facilidade maior para o cervejeiro para usar na hora da produção de cerveja. E lembrando, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que o arroz e o milho é bastante utilizado na produção daquelas cervejas mais leves, que tem uma cor um pouco mais baixa, um drinkability bem alto, um corpo bem leve, uma cerveja bem refrescante para ser tomada na praia, jogando uma bola, 40 graus em cima da cabeça. Então, esses adjuntos realmente fazem a diferença na hora de produção do nosso estilo de cerveja que a gente quer produzir. Mais uma vez, lembrando, estou passando bem rápido pelos os produtos aqui desenvolvidos pela Castle, mas mais uma vez lembrando que a gente tem um suporte técnico, eu lidero o suporte técnico da Castle. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre maltes, utilização de maltes, de adjuntos, problemas no seu processo de produção de cerveja, seja na fermentação, filtração, podem sempre entrar em contato com a gente, entrar em contato comigo, que a gente vai fazer o melhor para ajudar vocês. Malte de trigo também é uma linha que aumentou no nosso portfólio. A gente já tinha um portfólio relativamente considerável de malte de trigo aqui na Castle e a gente adicionou 3 novos maltes: o Aroma, o Café e o Immer. Falar um pouquinho deles. Eu vou começar pelo Immer, Chateau Immer. O malte Immer, na verdade, ele não é um trigo comum, ele é uma variedade de trigo, é uma variedade chamada milenar, que era utilizado na antiguidade, um dos primeiros cereais domesticados pela civilização, e ele ganhou bastante popularidade com o passar dos anos, alguns anos atrás, devido a ele teoricamente ser mais saudável. Ele tem uma quantidade de nutrientes maior e uma quantidade de glúten menor do que o trigo comum, o trigo que a gente está acostumado a utilizar para fazer cerveja e consumir em pão, enfim. E ele ganhou uma popularidade bastante grande e a gente decidiu também fazer um malte desse trigo. Uma coisa importante é que ele tem um perfil sensorial um pouquinho mais diferente do trigo e ele não deve ser utilizado como um substituto para o trigo. Eu não indico como substituto para o trigo porque ele tem um perfil de produção diferente e sensorial diferente também. Ele é bastante utilizado para a produção de cervejas alemã do estilo Immerbier, que é um estilo tradicional alemão, e ele também pode ser utilizado como adjunto. Como adjunto, ele é bem bom para ser utilizado. Wheat Arome foi outro malte de trigo que a gente lançou no ano passado. Ele é a versão do trigo do nosso malte de cevada, o malte Chateau Arome. Ele é um malte seco, de secagem alta, que proporciona bastante notas maltadas para a cerveja. No caso, com esse produto, é um trigo maltado, notas de Maillard bem acentuadas, é um malte bem aromático. E por fim, a gente também lançou o trigo café, Chateau Wheat Café, que é um malte de trigo seco e torrado, adicionando várias notas do trigo torrado à cerveja, que são notas bem complexas. Ele traz aquele perfil do trigo, a composição bioquímica do trigo bem interessante para a cerveja, além dessas notas de trigo torrado, café, um amargor um pouquinho moderado, é bem legal para utilizar na produção de cervejas, ele é bem complexo. A gente não pode esquecer também da família de maltes orgânicos. Como eu falei logo no início da apresentação, a Castle tem um grande portfólio de maltes orgânicos. Ele são realmente grandes, são mais de 30 diferentes tipos de maltes orgânicos. São a versão sem a utilização de pesticida no tratamento, no crescimento da cevada, que vai ser utilizada para malteação.
E no ano passado a gente adicionou 9 tipos de maltes orgânicos ao nosso catálogo, ou seja, 9 tipos de maltes já tradicionais ganharam sua versão também orgânica. Então, se você procura fazer uma cerveja mais diferenciada, uma cerveja de, de produção totalmente orgânica, usando lúpulos orgânicos também, de repente o seu próprio fermento, cultivado no seu local, próximo à sua cervejaria, ou de alguma fonte diferente, eu acho bem interessante a utilização desses maltes. Bom, era isso a parte de apresentação dos novos maltes aqui da Cássia, os produtos que a gente adicionou ao catálogo do ano passado, e agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de como e por que utilizar maltes especiais e adjuntos na produção de cerveja. Eu espero que vocês ainda estejam comigo durante essa apresentação, não esteja falando sozinho, mas vamos lá, espero não estar tão monótono. Antes de passar para essa parte, lembra se você tiver alguma pergunta, só reforçando, faça na seção de perguntas e respostas ali do nosso chat. Ao final da apresentação a gente vai dar uma olhada, tá? Mas vamos lá. Eu queria compartilhar algumas ideias de como montar uma receita de grãos da sua cerveja. Quando a gente vai desenvolver alguma cerveja, a gente tem que montar nossa receita de grãos. E essa é a parte mais importante do desenvolvimento de uma cerveja. Claro que a gente tem que também escolher os lúpulos, a gente tem que escolher as diferentes cepas de fermentos que podem ser utilizadas para fazer a fermentação, trazer vários aromas legais. Mas a escolha do malte que vai ser utilizado na nossa cerveja é crucial para um bom desempenho da cerveja. Ele vai impactar em diferentes cores, diferentes aromas, diferentes sabores, na textura da cerveja. Isso é realmente o coração da cerveja, especialmente em cervejas de perfil maltado mais intenso. Mas mesmo em cervejas lupuladas, como por exemplo uma IPA, que é um perfil bem lupulado, com amargor elevado, é muito necessário, é muito bom ter um perfil maltado para fazer o correto balanço entre o teor alcoólico, o teor de aromas de lúpulos e o amargor, principalmente o amargor. Então, é de extrema importância a escolha desses maltes. Quando a gente vai desenvolver uma receita de grãos, a gente normalmente utiliza 2 tipos de grãos, o malte base e o malte aromático, o malte especial, desculpa, o malte especial. O malte base, ele basicamente vai nos trazer a maior parte dos componentes da cerveja, a maior parte dos componentes da mostura. Ele vai nos trazer as enzimas, vai nos trazer o amido, que a gente vai converter em açúcar. E, ao contrário do malte base, o malte especial, eles vão nos trazer diferentes cores, diferentes aromas, sabores, uma complexidade diferente para a nossa cerveja. Mas a qualidade desses dois é extremamente importante. O malte base, de boa qualidade, ele tem que ser bem modificado, ele tem que ter um bom potencial de extrato, ele tem que ter um bom nível de proteína para nos proporcionar corpo, nos proporcionar formação de espuma, nutrientes para o fermento em forma de aminoácidos. Ele deve ter um baixo nível de glucanos para não impactar o nosso processo, principalmente o processo de filtração do mosto. E ele tem que ser homogêneo e consistente. Esse malte, ele deve ser homogêneo e consistente para que cada vez que a gente faça uma produção, um batch, a gente obtenha os mesmos resultados, e não uma surpresa a cada produção. O malte especial, em contrapartida, ele vai trazer diferentes cores, sabores, como eu falei, e tem diversos tipos de malte especial que a gente pode usar na produção de cerveja. Existem os maltes aromáticos, malte caramelo, malte torrado e defumado, e cada um deles vai trazer uma característica diferente para a cerveja. O malte aromático, por exemplo, ele é o primeiro passo para trazer uma complexidade extra para a cerveja. Ele tem um perfil diferenciado,
no processo de malteação, principalmente no processo de secagem, para promover mais cor e sabor àquele malte. Esses sabores vão de leve biscoito, pão, crosta de pão, até leves notas de mel, até próprio caramelo, vanila, baunilha, às vezes, dependendo do tipo de malte. E esse malte ele pode ser utilizado em maior quantidade no fazer a receita de grãos. A gente diz que ele pode ser utilizado em até 60% da receita dos grãos, porque eles têm um perfil menos intenso, sabores menos intensos que os outros maltes especiais, mas eles também têm uma boa capacidade enzimática. Isso é bastante importante. Os maltes caramelo, como eu expliquei anteriormente, eles passam pelo processo de caramelização na maltaria. E eles trazem sabores interessantes para a cerveja, desde o leve caramelo a um intenso caramelo escuro, um caramelo puxa-puxa, pé de moleque, dependendo de onde você é do Brasil, conhece por pé de moleque, é um mascavo escuro, e a gente sugere que seja utilizado em até 30% da receita dos grãos, porque esses maltes eles têm um perfil mais intenso, mas eles também não possuem atividade enzimática. Isso é muito importante lembrar. Eles não possuem atividade enzimática, então eles precisam do malte base para fazer a conversão do amido em açúcar. Malte torrado, passam pela torrefação, passam pelo processo de torra, e eles nos trazem aromas leves de torra, como nozes, frutas secas, um café bem leve, até mais notas mais intensas, como um café muito intenso, expresso, um torrado muito intenso. E a gente sugere que utilize até 10% nas suas receitas, na maioria das receitas. Malte defumado, nosso último malte que eu gostaria de tocar, não menos importante. Como eu falei, ele é defumado sobre 2 tipos de madeira, dependendo do produto, para trazer aquelas notas de defumado, de bacon, de carne seca, que são bem interessantes em algumas cervejas, trazer só uma nota de não tão intensa, que a gente sugere utilizar até 10% da receita, mas claro, dependendo do estilo de cerveja que está produzindo, por exemplo, uma Rauchbier alemã, ela é produzida com 100% de malte defumado. Então, sempre há exceção à regra. E, de uma maneira geral, utilizando esses diferentes tipos de maltes especiais, a gente consegue produzir qualquer estilo de cerveja. E uma média de ratio, uma média de razão entre um malte base e um malte especial é mais ou menos 70%, 80% de malte base para 20%, 30% de maltes especiais. Essa é uma média comum nas receitas das cervejas que a gente consegue encontrar pelo mercado. A gente também pode usar adjunto na produção de cervejas. Eles são, de certa forma, similares à utilização de maltes especiais, no sentido de que eles trazem diferentes aromas, sabores para a cerveja, mas eles também podem desempenhar outros papéis. Eles podem desempenhar um papel de mudança de textura daquela cerveja, de aumentar o drinkability daquela cerveja, de baixar a cor da cerveja. Eles têm outras funções que a gente pode brincar no processo de produção de cerveja. Mas é extremamente importante notar e lembrar que eles têm normalmente uma composição diferente da composição do malte, da composição da cevada. Então, por isso, a gente tem que lembrar de alguns parâmetros que a gente tem que ficar de olho na hora de escolher o nosso malte, o nosso adjunto, desculpa, e na hora de utilizá-lo na produção de cerveja. Parâmetros como eles não possuem atividade enzimática, isso é bastante importante. A temperatura de gelatinização do amido daquele adjunto também é bem importante, saber se ele está no mesmo range da temperatura de mostura, ou se ele está acima, se a gente vai precisar fazer um adjunct mash, que é uma pré-cozimento daquele adjunto, ou se a gente vai usar a versão de flakes, por exemplo, daquele adjunto. A composição, como eu falei, é extremamente importante, saber o nível de proteínas que a gente está trazendo para a nossa cerveja, o nível de glucanos, nível de lipídios, de gordura, o impacto que aquele adjunto vai ter na nossa cerveja final,
na cor da cerveja final, e também, mais simplesmente, se aquele adjunto possui ou não cascas, que podem atrapalhar bastante o processo de filtração daquele mosto e trazer consequências não só como o famoso stuck mash, stuck lauter, como também sensoriais, ter um menor perfil, uma menor estabilidade sensorial da cerveja final. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha bem resumida dos principais adjuntos utilizados na produção de cerveja e vamos dar uma olhada neles. A gente tem ali na primeira linha, o arroz e o milho, que eles são bem similares um do outro, eles são utilizados nas cervejarias de uma forma bem similar. Eles têm uma composição de baixa proteína e elevado carboidrato, elevada quantidade de amido, normalmente utilizado para diminuir o corpo e a cor da cerveja, aumentando o drinkability, aumentando aquela leveza, fazendo que tenha um ótimo drinkability. E a diferença dos dois se resume basicamente no sabor. O milho e o arroz, eles têm essa diferença. O milho tem uma tendência de ser levemente doce, tem um aftertaste levemente adocicado, enquanto o arroz, ele tem uma tendência de ser levemente crisp, levemente seco, um pouquinho more harsh, um pouquinho mais difícil. Trigo também pode ser utilizado como adjunto. Ele tem alta proteína, esse é um dos principais fatores que o trigo é utilizado como adjunto. Ele é usado bastante para aumentar o corpo da cerveja, melhorar a formação e a estabilidade da espuma da cerveja, assim como aumentar a turbidez, por exemplo, em estilos como a New England IPA, que eu mencionei anteriormente. Ela é uma cerveja de alta turbidez, e o trigo ele pode ajudar em contribuir para isso. O trigo também tem um sabor único, bem especial, bem suave e bem refrescante. Aveia também é bastante utilizada para produzir cerveja, principalmente cervejas mais especiais, cervejas mais encorpadas. Ela tem um alto teor de proteína, alto teor de glucano, na verdade um médio teor de glucano, mas esse glucano que ele tem uma alta solubilidade e um alto teor de lipídio também. Isso é bem importante na hora da gente lembrar quando vai usar a aveia no nosso processo. Ele tem bastante lipídio. A aveia é comumente utilizada para aumentar o corpo da cerveja, melhorar a formação e a estabilidade da espuma. E a aveia também é utilizada para trazer aquele textura cremosa da cerveja no produto final, uma textura bastante cremosa, bem legal em cervejas mais encorpadas, como uma Oatmeal Stout, por exemplo, a própria New England IPA, que eu já mencionei algumas vezes, é bem interessante. E por fim, o centeio, que é um cereal bem especial, é um cereal com uma proteína moderada, um alto teor de glucano, de bastante GUMS, que a gente diz. É bem difícil de produzir com bastante percentual de centeio na nossa receita, mas ele aumenta o corpo e ele também traz aquele sabor único e peculiar do centeio. É um sabor bem temperado, um sabor crisp, picante, bem interessante e cai muito bem em cervejas especiais. Bom, sabendo tudo isso, eu separei algumas dicas simples para dar aqui para vocês na utilização desses adjuntos, na hora de produzir com eles. Se o adjunto não tem casca, por exemplo, se a gente está produzindo com uma grande percentual de trigo, por exemplo, a gente pode utilizar casca de arroz para ajudar de 1 a 5% do grain bill, da receita de grãos, a gente pode utilizar casca de arroz para melhorar a filtrabilidade daquele mosto. Se o adjunto que a gente está trazendo para a nossa mostura tem um alto teor de glucanos, por exemplo, a gente está usando bastante rye, bastante centeio, bastante aveia, a gente pode fazer um repouso, a gente pode arriar a temperaturas mais baixas para quebrar esses glucanos, arriar uma temperatura de 37 graus, que é onde as enzimas que fazem a quebra do glucano e de outros componentes que formam aquele GAM atuam. Se o nosso adjunto traz uma grande teor de proteína para o nosso processo, a gente não quer isso, a gente pode fazer um repouso proteico a 45 a 52 graus para quebrar essas proteínas.
Mas também, se o adjunto traz baixas quantidades de proteínas, por exemplo, a gente está usando muito arroz, muita milho, a gente também pode fazer um repouso proteico, mas por outro motivo. Seria para promover a produção de aminoácidos para ajudar o fermento a performar de uma forma mais saudável. Claro que todas essas dicas que eu acabei de passar, elas vão depender muito do percentual de adjunto utilizado na receita. Bom, era isso que eu tinha para passar de dica para vocês de como utilizar os maltes especiais e os adjuntos. Espero ter ajudado um pouquinho. Espero que tenha inspirado vocês de uma maneira simples em utilizar, de desbravar um pouquinho mais esses adjuntos e outros maltes especiais. Eu acho que foi bem legal. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês uma receita de cerveja bem tradicional belga. Vou compartilhar uma receita do estilo bem famoso aqui da Bélgica, que é a Saison, uma Saison belga. E vamos falar um pouquinho desse estilo. Esse estilo ele foi originalmente introduzido, ele era produzido na Valônia, que é a região sul da Bélgica, que fala predominantemente francês. E Saison, na verdade, significa season, que é temporada, que significa em português temporada ou sazonal. E a razão pelo qual essa cerveja chamada Saison era porque ela, historicamente, era produzida na época que vinham os trabalhadores até a fazenda, trabalhadores sazonais, trabalhar na colheita de cereais, tanto de cereais como lúpulo, por exemplo, dependendo da região. Então, os fazendeiros, os donos da terra, os donos do negócio, eles produziam essas cervejas para servir de alimento para essas pessoas, para esses trabalhadores sazonais. Então, esse nome pegou e ficou Saison, o estilo belga, o nome do estilo belga. Essa cerveja ela tem um perfil bem interessante, bem único, na verdade. Ela é bastante aromática. Ela, quando a gente vê no aroma, ela tem bastante notas frutadas, bem esterificada, notas condimentadas também, chamadas de spices, e todas elas produzidas pelo fermento. Na verdade, é um fermento bem forte que produz um aroma bem acentuado. E também, por vezes, nos estilos de cerveja saison, a gente acha notas lupuladas, que são normalmente mais herbais, mais terrosas, mas que balanceiam muito bem esse perfil esterificado. O sabor dessas cervejas já vai de encontro muito bem, ela realmente entrega o que ela promete no aroma, e bem esterificada, enfim, como eu falei, e também tem um perfil médio para baixo maltado, para dar uma quebrada, uma balanceada nessa esterificação toda produzida pelo fermento, e já ela possui um amargor tipicamente médio para alto, para dar um balanço e um toque final ao estilo. Os ingredientes mais tradicionais para a produção desse estilo é um bom malte Pilsen como base, alguns maltes especiais para trazer uma complexidade legal para a cerveja, e muito frequentemente é muito utilizado adjuntos cervejeiros para a produção dessa cerveja, como trigo, aveia e centeio, por exemplo. Os lúpulos utilizados para a produção dessa cerveja normalmente são lúpulos continentais, europeus continentais, de um perfil mais herbal, um perfil mais terroso, bem aromático, como, por exemplo, o Saaz, o Cytherean e o Whisky and Go são lúpulos muito utilizados para a produção desse tipo de cerveja. E claro que também é muito comum utilizar ervas e condimentos na produção dessa cerveja, principalmente na adição no cozimento do mosto, para trazer uma complexidade extra para esse estilo. Aqui nós temos a receita que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa receita, ela está no nosso site. Se vocês procurarem lá no site da Cássio, vocês vão encontrar essa e muitas outras. A gente tem uma página dedicada a receitas de cerveja, então deem uma olhada. E essa receita aqui, ela é para 100 litros de cerveja.
1 hectolitro, ou seja, para a gente produzir uma cerveja de 6%, 6,5% de álcool, um EBC, uma coloração relativamente baixa, 10 EBC, e um amargor moderado de 30 IBU. Como vocês podem ver na receita de grãos, a gente utilizou 80% de grão base, um grão Pilsen, 5% de um malte especial, o cara belga, que é o nosso novo malte caramelo, que a gente desenvolveu no ano passado, e 15% de adjunto cervejeiro. Eu utilizei a versão maltada desses adjuntos, digamos assim. Eu usei o malte de trigo Imer e o malte de Centeio, fechando 100% da receita. Eu utilizei alguns lúpulos diferentes, também 4 tipos de diferentes de lúpulo para trazer uma complexidade legal, um aroma legal, e um fermento, uma cepa de fermento belga bem interessante e bem característico desse estilo, uma cepa de fermento Saison. Na hora de produzir, quando a gente for fazer a mostura, faz uma mostura tradicional, arriando a 63 graus, segura por 45 minutos a 63, o primeiro repouso, depois eleva para 72, espera 20 minutos, faz um repouso de 20 minutos, faz o teste de iodo para ver se a sácara ficou legal, então faz o mash out a 78. Também faz a lavagem dos grãos na hora do lauter, faz a lavagem dos grãos a 78 graus, bem importante não ser uma temperatura muito elevada, e faz uma fervura clássica, faz uma fervura de 60 minutos a 75, aqui eu escolhi 75, e usa um dos lúpulos Magnum, por exemplo, para fazer a parte do amargor, adicionar no início da fervura, aqui eu adicionei na marca de 60 minutos, e 5 minutos antes do fim adiciono os outros lúpulos para dar aquela complexidade, aquele aroma legal de lúpulo no final. Na hora da fermentação, a gente resfria esse mosto, né, que foi fervido, resfria a 22 graus e inocula a cepa de fermento belga. É uma temperatura não tão alta para cepas de fermento belga, normalmente elas aguentam temperatura bem elevada, mas vamos segurar esses 22 graus por 2 dias e então eleva a temperatura para 24 graus. Finaliza a fermentação, faz uma maturação a quente legal a 24 graus, e depois, quando finalizou a fermentação, esse período de maturação a quente, resfria a 8 graus, recolhe o fermento e depois deixa maturar a frio a 2 graus por 10 dias. Aí, ao final, na hora de carbonatar a cerveja, acabei não colocando aqui no slide, mas procura fazer uma carbonatação relativamente alta, uns 3 volumes, 2,8 a 3 volumes de CO2, de gás carbônico, e, se possível, faz até uma refermentação na garrafa, que é bem comum nos estilos de cerveja belga. Beleza? Essa é a receita. Então, de novo, se vocês gostaram dela, dê uma olhada no nosso website. Se tem interesse em outras receitas também, a gente tem uma página bem desenvolvida para falar, para vocês darem uma olhada lá com receitas de cerveja. Aqui são alguns estilos desculpa, aqui são alguns exemplos desse estilo de cerveja que a gente pode encontrar no mercado, e eu particularmente gosto da Saison Dupont. É uma cerveja bem produzida, bem boa, com um balanço legal, e eu acho que ela é bem fiel ao estilo. É uma cerveja bem tradicional e bem famosa. E se vocês estiverem pela Bélgica, por favor, visitem a cervejaria Braço do Vu, que fica em Liège, na parte da Valônia, próximo à Alemanha. Lá eles têm um belo range de cervejas Saison, e eles até usam Brettanomyces em uma das cervejas Saison que eles têm, e para trazer uma complexidade maior a esse estilo que já é complexo. É isso então, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui nesse webinar. Por favor, sigam a gente nas nossas plataformas, nos nossos perfis de rede social. Fiquem de olho no nosso site, falem com os nossos parceiros para saber quando a gente vai lançar novos webinários. O próximo, se não me engano, já vai ser mês que vem, mas a gente ainda vai falar disso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, principalmente pelo e-mail. E muito obrigado. Agora, eu vou dar uma olhadinha. Nós estamos já quase fechando 1 hora de webinar. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui nas perguntas, vamos ver, mas eu vou estender um pouquinho, de repente. Opa! Não estou conseguindo trocar aqui, peraí, já deu um problema técnico, vamos ver aqui, consegui entrar nas perguntas. O nosso webinar, ele era proposto até 1 hora, mas eu vou estender um pouquinho, tentar responder o máximo de perguntas possíveis, e caso não consiga, a gente vai responder elas por e-mail, tá? Então não se preocupe, a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail. Vamos lá. Luiz, qual a quantidade mínima de encomenda para enviar em malte para Portugal? Ótima pergunta, Luiz. Eu realmente não sei. Eu sou ligado mais ao suporte técnico mesmo, sou cervejeiro responsável pelo suporte técnico às cervejarias. Eu realmente não sei, mas tem gente aqui me ouvindo, e a gente vai responder essa tua pergunta por e-mail, tá? Thierry, Gabriel, tenho visto em alguns grupos de discussão alguns cervejeiros caseiros falando que estão cultivando ou produzindo lúpulo aqui no Brasil. Até onde eu sei, a planta de lúpulo precisa de uma grande quantidade de horas de frio intenso para acumular alfa-ácidos e outros compostos nas flores. O que poderia falar sobre sobre a qualidade desses lúpulos? É uma ótima pergunta. O lúpulo ele é uma planta, na verdade ele é a flor da planta do lúpulo que cresce em zonas mais amenas de clima. Ele precisa de grandes quantidades de água, de um lugar onde chove bastante, e o solo, a estrutura do solo é extremamente importante para o crescimento da planta, para ela poder absorver essa grande quantidade de água e minerais através do solo. Então, um solo mais argiloso, um solo de giz, na verdade, dependendo da estrutura, ajuda bastante para manter o solo úmido. A planta de lúpulo cresce metros por semana, é incrível. E tudo isso vai influenciar na qualidade não só de alfa-ácidos, mas na qualidade dos óleos também presentes no lúpulo. E ele também, além de precisar de bastante água, ele precisa de bastante luz solar. Isso é um balanço bem único, e por isso que só existem algumas regiões tradicionais no mundo que a gente fala que são cultivadas o lúpulo. Eu acho que não é impossível atingir uma qualidade grande em lúpulos produzidos no Brasil, por exemplo, que é um clima bem quente, mas não tão chuvoso, de repente, dependendo da localização no Brasil. Mas eu não acho impossível, não, porque a tecnologia nos ajuda bastante, né? A tecnologia de plantio, de cultivo, de cuidado com essa planta vai nos ajudar bastante. Eu não acho que seja de baixa qualidade, não. Pode ser de boa qualidade, mas teria que testar. Eu nunca testei, nunca vi um lúpulo vindo do Brasil. Leandro, poderia explicar por que o processo de caramelização da caça diferencia-se das outras maltarias? E o que destaca-se no processo e por que é diferente? Esse é o nosso segredo, na verdade, né? Se vocês lembram, na apresentação eu falei que nós temos duas plantas de torrefação. Uma das plantas ela é um pouco mais moderna, ela tem bastante níveis de controles diferentes, e por isso a gente consegue atingir níveis de caramelização diferenciados que os nossos concorrentes não conseguem atingir. Não só isso, mas a gente tem uma forte pesquisa na desenvolvimento de diferentes produtos, principalmente produtos caramelo, produtos especiais. Eu sou uma das pessoas envolvida nisso, mas a gente tem outros integrantes no time que estão sempre tentando desenvolver técnicas, utilizando tecnologia, utilizando tradição para a produção desses lúpulos. Mas é sempre tentando alinhar
tradição, com tecnologia e conhecimento. Isso é o que eu posso falar. Vamos lá. Numa receita de coffee stout, achas interessante na receita adicionar café ou focar no uso de malte com torrefação que traga esses sabores ligados ao café? Olha, eu acho realmente interessante adicionar café, os grãos de café na cerveja. Mas isso é para trazer como eu posso dizer, a gente não vai conseguir atingir diferentes notas, um perfil muito diferente utilizando o café na cerveja, mas eu acho que é um experimento, não só um experimento, mas uma ótima história para contar, um ótimo experimento para fazer, sempre ficar experimentando essas coisas diferentes, principalmente falando de cervejarias menores. Eu acho muito válido e sou extremamente apaixonado por essa criatividade que a gente pode adicionar na produção de cerveja. E eu acho muito válido adicionar café, principalmente um café brasileiro, um café colombiano, para dar um caráter bem legal para essa cerveja. Marte Bauer, temos disponível maltes orgânicos no Brasil? Acredito que sim, Marte. Eu não tenho certeza, na verdade, mas eu vou confirmar com o pessoal e a gente te responde por e-mail. Por que todos os maltes não são orgânicos, isto é, produzidos sem pesticidas? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acredito que, daí já é opinião minha, eu não tenho a informação correta, mas eu acredito que seja pela uma maior eficiência de produção. Então, tu consegue produzir mais grãos com um menor espaço de terra, digamos assim. E não só isso, mas tu consegue garantir que nenhum fungo ou inseto vai atacar a tua produção e tu vai perder grandes lotes de terra. Então, os pesticidas são utilizados para garantir essas coisas, eficiência e também garantir a segurança daquele cereal, daquele cultivo que tu está fazendo, mas sempre daí vai pelo órgão regulamentador, né, de quais pesticidas podem ser utilizados em determinados países. É bem complexo, não é tão simples. Guilherme, casca de arroz, vocês não trabalham? Nós temos sim casca de arroz no nosso portfólio, não apresentei aqui, mas se der uma olhada lá no nosso website, tá assim no nosso portfólio. Pessoal, eu vou responder mais 2 perguntas e daí eu vou encerrar o webinar por aqui e eu prometo que a gente vai responder o resto das perguntas por e-mail. Todos esses maltes serão trazidos para o Brasil, onde encontrá-los? Sim, pode. Sim, esses maltes também estarão disponíveis no Brasil e principalmente com o nosso parceiro, a WE. Tá? Então, fica de olho e você sim pode encontrá-los no Brasil. O que difere no processo produtivo de Chateau Whisky do Chateau Pitted? E o que pode se esperar na diferença na cerveja? Boa pergunta. O Chateau Whisky, ele já é um malte desenvolvido para utilização para destilarias, para produção de whisky, como o nome fala. Então, ele tem um perfil de secagem menor do que um malte utilizado para cerveja, por exemplo, para ter um perfil, para ter um poder diastático maior. Mas isso tem um problema, porque ele fica com mais DMS e precursores de DMS, o famoso DMS que tem aroma de milho cozido, acaba ficando mais no malte do que deveria. Então, se tu utilizar um malte whisky para produzir cerveja, tu vai ter bastante DMS na tua cerveja, então não é indicável. Justamente porque a gente quer preservar mais enzimas para fazer com que o processo de mostura de um whisky seja extremamente eficiente. E o peated, ele é smoked, ele é defumado sobre Scottish peat. Scottish peat, ele tem um perfil sensorial bem diferenciado, de madeira de faia, de beechwood, bem diferenciado mesmo, ele é bem intenso, e ele cheira mais, ele tem um perfil sensorial mais parecido com
com floresta em chama, eu costumo chamar, que é aquele perfil bem refrescante de uma floresta de pinhos, por exemplo, mas com um queimado bem forte. Ele é bem intenso, o Chateau Pitted. Beleza, pessoal, eu vou finalizar. Deixa eu ver só quantas perguntas mais eu tenho. Tem algumas outras perguntas, mas eu vou deixar para responder por e-mail, tá bom? A gente tem um contato de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Gostei bastante de ter participado desse webinar e espero que no futuro também vocês estejam presentes no próximo webinar que a gente lançar. Beleza? Então, muito obrigado. Tchau, tchau.